Bom dia, amigos e amigas. Esta é a sala de imprensa da Associação de Blogueiros de Política do Distrito Federal e entorno. Sou Tony Duarte. Estamos em conexão simultânea, ao vivo, pelo Facebook e pelo YouTube. E volto a pedir a você, caro amigo internauta, não se esqueça, mas não se esqueça mesmo de curtir as nossas páginas nas redes sociais. Você é sempre muito importante para nós. Hoje, quinta-feira, 28 de maio de 2020, vamos entrevistar o senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal. Exalci já foi deputado distrital, secretário de Estado, deputado federal e agora senador da República. Fazem parte desta bancada de imprensa da BBP 12 colegas jornalistas e alguns assistentes. No comando técnico das redes sociais, contamos com o apoio dos colegas Marcos Alexandre e José Fernando Vilela. O senador Exalci, a partir de agora, terá 3 minutos para falar sobre a sua atuação no Senado Federal e o que faz, por exemplo, um senador. O povo quer saber. Bom dia, senador. É com o senhor. Bom dia, senador. Cadê o senador? Opa! Oi, Tony. Quero agradecer a você, a todos os blogueiros aí, os jornalistas, por essa oportunidade, da gente estar conversando um pouco, atualizando, o nosso trabalho no Senado. É evidente que a nossa função principal é defender os interesses do Distrito Federal, nós representamos o Estado, diferente da Câmara, que representa a população. A nossa obrigação primeira é defender os interesses do Distrito Federal, que, por sua vez, evidentemente, defende os interesses da população. Agora, temos como obrigação também buscar o maior número de recursos possível, porque nós precisamos de apoio da União para investimento, para custeio, e a gente tem feito um esforço muito grande para viabilizar isso. Então, a gente conseguiu, recentemente, grande apoio aí para o GDF. Mas é evidente que nós tratamos de matérias a nível nacional. Então, fomos pioneiros agora na implantação do voto virtual, da sessão virtual. A gente tem realmente desempenhado o papel do Senado de uma forma brilhante. Fomos pioneiros aí no mundo. Os Estados Unidos só teve uma reunião até agora e a gente já conseguiu diversas sessões, inclusive sessão do Congresso, onde recentemente votamos aí o PLN 1, de interesse direto da segurança pública do Distrito Federal. Nós temos trabalhado muito com muitas emendas, emenda de comissão, emenda de bancada, emendas individuais, brigando aí nessa questão do apoio da União aos estados e municípios. Eu confesso que nós temos trazido muito recurso para o Distrito Federal, inclusive perdendo alguns por falta de execução. Infelizmente, ainda temos este problema de falta de projeto no Distrito Federal. Mas estamos caminhando bem, estamos acompanhando, cobrando mais também as ações do GDF. Basta ver agora já a licitação do Hospital do Câncer, que foi uma emenda de bancada de 2017, 2018, que quase perdemos o recurso. Agora, resgatamos também mais 35 milhões para a construção de creche também, que já está tudo pronto para ser licitado, e a gente quase perdeu este recurso. E tem vários aí pendentes, como o viaduto do Recanto, emendas de reforma de hospitais. Conseguimos agora alguns, eu acredito que mais de R$1 bilhão aí para ajudar o Distrito Federal, sem contar o Fundo Constitucional, que foi reajustado em quase R$1 bilhão e 400 milhões, agora recentemente. Mas o trabalho é intenso, todo dia nós temos trabalhado mais virtualmente do que presencial, votações direto, inclusive sábados, alguns sábados nós temos votado matéria. Eu estou participando também da comissão e daqui a pouco a gente entra também
na reunião virtual da Comissão de Acompanhamento dos Gastos do Covid, que vai ser quase, já está chegando a 620 bilhões de reais, né, de ajuda aos estados e municípios. Então, é muito trabalho, além dos projetos que são votados diariamente, medidas provisórias, tem mais de 40 medidas suspensas aí. Hoje mesmo a gente deve votar algumas, amanhã também, mais medidas provisórias. Então, o trabalho aqui é intenso, viu? É de manhã, de tarde, de noite. Muito bem, senador. Abrimos a palavra para perguntas ao jornalista Ricardo Calado. Fala, Ricardo. Senador, bom dia. Bom dia. Ricardo Calado, editor do Blog do Calado. Senador, a minha pergunta é em torno desse clima político que está muito quente em Brasília nos últimos dias, nas últimas semanas. Várias decisões de ministros do Supremo têm sido contestadas, têm sido colocadas como polêmicas, inclusive a de ontem com apreensão de equipamentos eletrônicos e busca em casas de apoiadores do presidente Bolsonaro. Combinando com isso, alguns deputados entraram com pedidos de impeachment de ministro do Supremo, como outros pedidos já existem no Senado. O senhor acredita que existe clima hoje para o Senado chegar a discutir pedido de impeachment de ministro do Supremo? Eu acho que neste momento é quase que impossível, viu, Calado? Tanto do presidente quanto dos membros do Supremo. Porque eu vejo, né, que há realmente muito radicalismo, tanto de uma parte quanto de outra. Há muita interferência realmente dos poderes, o Supremo interferindo radicalmente no Executivo, o Executivo também extrapolando um pouco, não é, a questão das questões, né, políticas. Nós estamos na iminência e provavelmente votaremos até a semana que vem uma legislação própria para inibir realmente a propagação de notícias falsas, de fake news. Eu acho que vai ter que ser encarado esse problema. Já tem um projeto tramitando do senador Alessandro, que é da Polícia Civil de Sergipe, né? E a gente deve votar essa matéria exatamente para inibir um pouco o excesso de informações de fakes que está no mercado e, inclusive, denegrindo imagens, né, de pessoas, e que você sabe como é que é. Depois que solta nas redes sociais, não tem como consertar. Agora, nós temos um problema sério, a questão da pandemia. Nós deveríamos estar todo mundo focado nisso, de uma forma de caminhar todos juntos, né, na mesma direção, porque, na prática, hoje você tem uma posição da União diferente dos estados, dos municípios, e isso acaba prejudicando muito as ações, né, que deveriam estar todos caminhando na mesma direção. Infelizmente, no Brasil, sempre muitos levam para a questão eleitoral, populismo, né? E isso é muito ruim. Cada um querendo ser protagonista de alguma coisa e quem perde é a população, né? Mas eu não vejo clima hoje, até porque o foco nosso hoje, prioritário, é salvar vidas, salvar empregos e salvar empresas, né? Essa briga que está acontecendo aí, ela é secundária. Eu acho que não é o momento da gente discutir essa matéria. Muito bem, falamos de Brasília em cima de 10 horas e 10 minutos. Essa é uma entrevista remota com o senador Exalci Lucas. Passamos a palavra ao jornalista Vilela. José Fernando Vilela, é com você. Bom dia, senador. José Fernando Vilela, do Expressão Brasiliense. Senador, eu tenho acompanhado aí o trabalho do senhor e vi que o senhor está promovendo um debate a respeito de repensar o Distrito Federal, né? Queria que o senhor falasse um pouco mais qual é a ideia dessa proposta, que o senhor vem citando que desde J. Brasília não teve ações efetivas para se preparar. Uma cidade inteligente. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse projeto do senhor, para a gente poder entender mais a população que o senhor está divulgando esse projeto. Olha, essa proposta, né, Vilela, a gente já vem trabalhando nisso desde quando eu entrei na política, porque
quando eu entrei na política, eu percebi, né, que os governos, seja GDF, seja a União, eles não trabalham com planejamento. O JK construiu o Brasil em 1000 dias. E o último planejamento que eu vi, o plano de metas, que funcionou foi de JK, em 1958. Então, a gente sempre trabalhou nessa perspectiva. Eu cheguei a lançar, em 2011, oficialmente, no Memorial JK, o Movimento Brasília 100 anos, que era exatamente um trabalho, um planejamento para os próximos anos, um planejamento de longo prazo. Mas é difícil, né, você falar em planejamento no Brasil. Depois lancei aí o Brasília 2060, onde também tinha essa mesma ideia, né, de um planejamento. Lancei todos pelo DF, fizemos reuniões em todas as cidades. E agora, aproveitando a tecnologia, eu tinha marcado agora em março um seminário presencial para a gente estudar novamente um planejamento estratégico para Brasília, um plano de metas, pelo menos até 2030. E aí veio a pandemia e a gente pôde fazer um seminário virtual, talvez tenha sido o primeiro seminário virtual com mais de 600 pessoas, que depois foi dividido em grupos de 10 áreas. Nós dividimos em 10 áreas: educação, saúde, segurança, mobilidade urbana, gestão de território, cultura, esporte, lazer. Todas as áreas foram trabalhadas e depois, dentro das salas, a gente dividiu em mesas de 6 pessoas. Então, foi um sucesso muito grande, foi uma semana. Sábado retrasado, nós lançamos o seminário, teve um momento de participação de quase 700 pessoas. Depois, durante toda a semana, de segunda a sexta, nós fizemos de 19 às 22 horas, debatendo 2 áreas por noite. Então, na primeira, foi exatamente saúde e segurança, depois educação e agricultura. Então, fizemos isso. E no sábado passado, nós fizemos o encerramento desse primeiro seminário, que usou a metodologia U, que é uma nova metodologia feita pela Fundação Getúlio Vargas. Esse projeto agora tem o apoio do CGE, do Ministério da Ciência e Tecnologia, da Universidade de Brasília, da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós colocamos diversos especialistas, chamamos lideranças das cidades, pessoas que pudessem participar também em diversas áreas, e agora nós vamos fazer em cada região administrativa esse seminário. O objetivo do projeto é criar políticas públicas de Estado, tomando como referência o Distrito Federal. Evidente que é um projeto nacional, que depois vai ser usado também em outros estados e municípios, mas a nossa proposta, primeiro, é implantar o governo eletrônico 100% digital. Então, vários especialistas já visitaram a Estônia, um país onde hoje é 100% digital. Ontem mesmo conversei com o ministro da Saúde para que a gente pudesse fazer em conjunto alguns sistemas de tecnologia para a saúde, porque hoje, infelizmente, no DF e no Brasil também é todo assim, não há controle de nada, não há integração de sistema nenhum. Então, o nosso objetivo é realmente fazer um plano de metas até 2030, onde nós vamos depois, através da Universidade de Brasília, executar os projetos, fazer os projetos executivos, os projetos básicos de todos os projetos necessários para atingir essas metas, definindo quais são as ações, o prazo e quanto custa. Então, nós, dessa vez, eu acredito muito no resultado do Repensar o DF pós-Covid-19. Essa teoria é muito interessante. A gente faz a primeira rodada, levantando os problemas do Estado, da cidade. Depois, a gente faz um rodízio, mantendo apenas o coordenador e o facilitador para passar para os demais que estão chegando o que foi dito na primeira rodada. Depois nós temos uma rodada do futuro. A gente se coloca em 2030, comemorando já os 70 anos de Brasília e olhando para trás, como é que nós conseguimos chegar no sonho nosso, que é esse projeto. Então, nós vamos começar agora, provavelmente dia 20 ou 22, a próxima reunião vai ser em Braslândia, mas nós temos muitos desafios. Você sabe que com a reforma previdenciária, a reforma administrativa,
com a privatização, Brasília vai ter que buscar outras alternativas e nós vamos ter que mudar, né, a matriz econômica do DF. Então, nós temos, no grupo de relações exteriores, nós temos lá alguns embaixadores já nos ajudando a visitar cada embaixada, são 180 representações em Brasília, para ver que tipo de negócio pode ser feito entre cada país e o Distrito Federal. Nós estamos trabalhando também a mudança das poligonais, para que a gente possa dar para cada região administrativa condições dela ter sustentabilidade, dela ter seu próprio desenvolvimento econômico, área de desenvolvimento econômico. Eu já pedi ao INCRA, ao SPU também, para levantar todas as áreas disponíveis para que a gente possa fazer projetos de desenvolvimento econômico, para fazer que as pessoas trabalhem na cidade, invistam na cidade, não é? E morem na cidade, aproveitando mais, não é, a rua, não é, dar mais tempo para si e para a família. Esse é o objetivo do projeto. Muito bem. Nós vamos com o jornalista Marcos Alexandre. Marcos, com você aí, para que você possa fazer sua pergunta ao senador Isalci Lucas. Olha, primeiro, quem acompanha a política no DF sabe que a criação da Polícia Civil ela foi feita na mesma lei da Polícia Federal. As pessoas podiam, inclusive, escolher se queria ser policial federal ou policial civil do DF. Então, sempre tiveram o mesmo salário, as mesmas condições, a paridade salarial. Então, chegou num determinado momento no governo Agnello, o Agnello queria dar um aumento para a Polícia Civil, a presidenta Dilma pediu que não desse, porque ela não tinha condições naquele momento de dar aumento para a Polícia Federal, e depois a Dilma deu o aumento e o Agnello não deu. E de lá para cá, no governo Hollenberg não houve aumento para a Polícia Civil, não é? E também até agora. Então, nós temos uma defasagem de mais de 37%. O governador Ibanez prometeu na campanha essa equiparação. E aí, essa paridade, ele chegou, inclusive, a encaminhar, no início de 2019, um pedido para o Ministério da Economia avaliar a possibilidade de dar a paridade. Quando ele mandou esse documento, nós trabalhamos no Congresso antecipadamente para viabilizar a questão orçamentária. Então, nós chegamos a aprovar na Comissão Mista do Orçamento e também no plenário do Congresso o PLN 1 e 2, que viabilizava realmente o aumento da Polícia Civil, onde teria aumento 2019, 2020 e 2021. Ao mesmo tempo, a gente veio trabalhando também para que a Polícia Militar e Bombeiro também pudesse receber um reajuste para ficar equilibrado, né, para ter essa paridade também com a Polícia Civil. Foi quando, então, o presidente da República pediu que não desse o aumento enquanto não aprovasse a reforma da Previdência. Então, nós aprovamos, agosto, setembro, nós aprovamos a Previdência, mas houve um pedido do presidente também que não desse o reajuste para a Polícia Civil sem antes contemplar também a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Então, ele chegou a editar uma medida provisória em dezembro de 2019, com reajuste para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiro também. Só que havia um problema orçamentário. Eles tiraram algum orçamento da Polícia Militar e Bombeiro, o que não era suficiente para dar aumento naquele momento. Por isso é que teve que encaminhar o PLN 1, porque o PLN 1 ele trata da alteração da LDO. A LDO de 2020 proibia qualquer reajuste salarial. Então, nós tivemos que mudar a LDO através do PLN 1, esse reajuste. E aí, a gente teve que esperar, né? Aí veio a pandemia, essa confusão toda, e só agora a gente conseguiu, de fato, aprovar o PLN 1, né? E agora editar a medida provisória 971. Foi muita luta, porque havia realmente um questionamento
de que este não era o momento de dar qualquer tipo de reajuste, mas eu disse todo momento também que o momento não era esse mesmo, o momento era lá atrás, né, em 2019, portanto, nós estaríamos já atrasados com relação a esse aumento. Então, foi editada a medida provisória, já foi para o Congresso, eu já estou apresentando algumas emendas para fazer alguns ajustes, mas depois de muita luta, muita briga, muita confusão, a gente conseguiu vencer essa batalha. Muito bem. Em Brasília, são 10 horas e 21 minutos. Nós vamos com o jornalista Fred Lima. Senador, bom dia. Bom dia. O PSDB, seu partido, acabou adotando um posicionamento de oposição ao governo Bolsonaro. O senhor é vice-líder do governo. Os líderes de sua legenda aceitam tranquilamente essa função que o senhor desempenha? Obrigado. Olha, a minha posição é que acima de partidos está o país. Aquilo que for bom para o país, aquilo que for necessário para aprovar e viabilizar, não é, o funcionamento da nossa cidade. Agora, quando eu aceitei o convite de ser vice-líder do governo, eu aceitei exatamente com essa filosofia, né, de apoiar o país. Então, lógico, o PSDB em nenhum momento criou problema, até porque, se você observar todas as mudanças das reformas que estão acontecendo, todas as leis aprovadas, elas têm o apoio intransigente do PSDB. Então, aquilo que é bom, a gente vota. O que é ruim, mesmo sendo da base, eu contesto, né? Como, por exemplo, as atitudes do ministro da Educação. Não é porque ele é governo que eu vou defendê-lo por ser vice-líder, muito pelo contrário. Acabei de relatar agora, contrário à vontade do governo e dele, o adiamento do Enem. Eu fui o relator, já tinha uma proposta, inclusive, de suspensão do edital e votei independente da posição do governo. Então, aquilo que é bom eu quero ajudar, independente de qualquer coisa, mas o que for ruim, eu voto contra. Muito bem. Vamos com Josiel Ferreira, o homem do Tudo Ok Notícias. Opa, bom dia, senador. Obrigado, Obrigado por estar aqui hoje na ABBP com jornalistas. Senador, vamos falar um pouco sobre Brasília. O senhor acabou de fazer um discurso, né, nesse projeto, se eu não me engano, o nome é Repensando no DF. O senhor já fala como candidato, né? Primeiro, eu queria saber do senhor quem será o seu vice, né? É importante também a gente saber, né, aqui para todos e para quem está nos assistindo, quem hoje é o PSDB. Por exemplo, o PSDB, na sua opinião, está apagado, assim como o PT? Porque, querendo ou não, há uma aliança aí por detrás dos bastidores, né? Querem criar uma CPI. Na sua visão, o PSDB está vivo? Eu acho que sim, inclusive revitalizado e numa posição mais clara. Nós fizemos já algumas reuniões e definimos que o PSDB, esse novo PSDB que foi chamado, né, que tivesse sempre posição, que a gente não ficasse com aquela imagem mais de em cima do muro. Então, o PSDB hoje tem posição, vai adotar esse procedimento, no sentido do que é bom e o que é ruim, né? A gente tomar posição clara. Mas eu acho que está cedo, né, para falar em eleições, né? Eu acho que eleição é consequência do trabalho, óbvio que é natural, né, a minha candidatura, até porque eu acredito que para mudar aquilo que eu acredito que tem que mudar, você tem que ter a caneta. Quem tem a caneta é o executivo. Então, agora, eu já tentei na eleição passada, na anterior um pouco, né? Mas não adianta, né? As coisas, quando tem que acontecer, acontecem, né? E não foi por acaso, né, que a gente foi para o Senado. Então, eu acredito assim, né? A gente está trabalhando, está planejando. Agora, lá na frente, é consequência do nosso trabalho. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Evidente que eu acho que para ser governador, você tem que ter planejamento, você tem que ter disposição, tem que ter vontade de fazer as coisas.
E é evidente que a idade ela limita bastante, né? Porque eu acho que a gente tem que estar 24 horas trabalhando. Então, eu me vejo ainda em condições disso. Pode ser que, né, daqui a 8, 10 anos eu não esteja mais nessa condição, e aí não é nem bom um governador que não tem esse entusiasmo e que tem essa disposição. Então, acho que a hora é agora, mas depende muito do eleitor, depende muito da circunstância, né? Eu estou fazendo o meu trabalho e acho que a eleição é consequência. Eu até brinquei ontem na assinatura lá do Bolsonaro, quando ele assinou a medida provisória, alguém me perguntou, Alci, quem vai ser seu vice? Eu disse, vou chamar a Michele, que é da Ceilândia, para ser minha vice. Aí o Bolsonaro, não, ela não pode, né, por questão legal. Eu falei, não, a gente muda a lei, se for o caso. Mas falei brincando, né, porque na prática está muito cedo ainda para falar em eleição. Muito bem. É isso aí. Mas nós vamos que vamos. Essa é uma transmissão remota, seguindo aí as orientações da OMS. Todos aqui estamos isolados, fazendo essa entrevista com o senador Alci Lucas. Vamos chamar o nosso jornalista Hudson Cunha. Opa, bom dia, senador. Bom dia. Hudson Cunha, do blog do Hudson Cunha, e logo estou lançando o novo portal 84 Notícias. Eu gostaria de saber um posicionamento do senhor quanto ao adiamento das eleições, pegando o gancho dessa questão, das eleições municipais. Eu acho que a gente tem que manter o calendário. Eu acho que qualquer projeto nesse sentido de adiar, ele pode gerar novas mudanças, não é? Pode gerar mudança de adiamento de mandato, prorrogação de mandato, unificação de data, então pode virar uma confusão, e para evitar isso, eu acho que o melhor é mantermos o calendário, inclusive em outubro. O que podemos fazer é fazer a eleição em 2 dias, 3 dias, se for o caso, né, para que as pessoas não façam aglomerações. Mas hoje o tribunal, né, está tudo em condições de fazer. Eu não vejo o motivo de não fazer agora. Eu acho que é muito ruim qualquer prorrogação de mandato ou qualquer coisa que possa prejudicar a democracia. Então, essa é a tendência. Pode acontecer, né, uma prorrogação para este ano ainda, tem proposta para dia 15 de novembro, como também início de dezembro, mas eu acho que tem uma posição forte também de manter as eleições e simplesmente ter cuidados, não é? Como está acontecendo agora, a volta gradativa das atividades econômicas, eu também não vejo dificuldade em fazer a eleição gradativa no sentido de diluir em 2, 3 dias, para que não haja aglomeração. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Agora sim, nós vamos aí com o nosso companheiro, quem é que está na nossa lista aqui ainda de perguntas. Vamos com o Poliglota. Diga, Poliglota. Bom dia, senador. Poliglota. Satisfação tê-lo aqui conosco. Senador, ontem, o senhor deve estar acompanhando, Brasília iniciou a abertura de grande parte do comércio. Já foi observado que em alguns estados e cidades essa liberação acabou trazendo riscos, né, para a população. Apesar do governador Ibanez ter feito um bom trabalho dentro do Distrito Federal, se antecipando a vários estados, corre-se ainda o risco, né, porque a pandemia continua aí. Qual o seu posicionamento em relação a isso? O senhor é contra, a favor? O que o senhor tem a dizer? Olha, como eu disse no início, né, eu acho que faltou planejamento e faltou unidade e integração entre os governos. Primeiro, que as pessoas não moram na União, as pessoas não moram no Estado, as pessoas moram no município, é lá que elas moram, e é lá que deveriam estar recebendo todo o apoio, não é, tanto do governo da União quanto dos estados. Infelizmente, foi o que eu disse, né? Cada um quer ser protagonista, cada um quer aparecer mais do que o outro, não é? Cada um tem uma posição.
alguns olhando para a árvore, como o ministro da Saúde, que tinha que olhar mesmo para a sua árvore, mas evidentemente que o presidente, o governador, ele tem que olhar para a floresta, não é? Ele tem que se preocupar com a questão econômica. Então, daqui a pouco está todo mundo morrendo, não é, de fome ou morrendo com problemas, não é, da economia. Agora, então, tudo isso deveria ter feito lá atrás um planejamento. Você vê que no início os caminhoneiros não tinham sequer local para almoçar, para abastecer. Então, tudo isso foi falta de diálogo, né? Então, acho que agora está melhorando um pouquinho. Eu sou favorável, desde o início, que você pudesse abrir aquilo que fosse o básico, né? Porque hoje, por exemplo, é comum você ver o supermercado, os atacadistas, inclusive, com 500, 600 pessoas lá dentro, e o comércio do varejo, né? O comércio familiar, do pequeno e microempresário, que tem normalmente poucas pessoas comprando, 2, 3, 4 pessoas comprando no mercado, e aí fechados. Então, acho que faltou essa coordenação aí. Mas eu acho que gradativamente, não é? De forma muito prudente, com todos os recursos possíveis de prevenção, né? Com álcool gel, medida de temperatura, tudo isso ajuda muito, né? E acho que a gente vai voltando agora aos poucos. É evidente que tem informação demais, né? A população está perdida, porque tem muito fake, tem muita informação. Nós não temos ainda alguém que a gente possa olhar e acreditar que ele está falando exatamente o correto, né? Eu acabei de receber hoje aqui uma posição que eu tinha visto no mês passado. Eu conversei com um médico, me pediram que eu conversasse, o pessoal da área de pesquisa, que conversasse com um médico italiano. Conversei bastante com ele, depois passei ele para conversar com o doutor Gustavo, que é do Sírio-Libanês, para ver o que ele estava me falando, se tinha alguma lógica, né? E parece-me que hoje fortaleceu ainda mais isso, que eu não sei se é verdade, até que ponto, dizendo que essa questão da pandemia não é um vírus, é uma bactéria, não é que causa realmente, como é que chama? A embolia, né? A questão do sangue, a questão... Então, estão mudando o tratamento. A Itália está mudando isso. Eu não sei até que ponto isso é fake, se é verdade. Como o médico me disse que esse é o tratamento que eles estão fazendo na Itália agora, e o doutor Gustavo me disse também que o Sírio, de São Paulo, já estava nesse mesmo caminho, eu fico feliz, porque é só a questão de coágulo do sangue. Então, já tem medicamento, aspirina, mas um monte de coisa que espero que seja verdade, né? E que a gente possa sair logo dessa pandemia. A vacina também já está chegando. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Nós conseguimos agora, né, manter o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, conseguir muito recurso para a ciência e tecnologia também, porque agora as pessoas começam a perceber, primeiro, né, que a saída para qualquer crise é você investir em tecnologia e ciência, não é? Em pesquisa. A nossa esperança é a vacina. Essa vacina só virá com muito conhecimento, com muito investimento. E o Brasil tem feito isso, apesar dos pesares, apesar que o nosso orçamento hoje da ciência e tecnologia é menor do que 15 anos atrás, mas, de fato, nós temos os melhores pesquisadores do mundo estão aqui, na área de vírus, bactéria e tal. O que falta é apoio. Então, acho que agora começa a pensar isso. Na área de tecnologia, vocês já percebem que nós não seremos mais o mesmo. Mesmo voltando à normalidade daqui a pouco, muitas coisas vão mudar completamente, incluindo a tecnologia. Mas, infelizmente, grande parte dos nossos alunos, a maioria dos nossos alunos, sequer tem acesso à internet, sequer tem acesso à banda larga. Então, as nossas empresas, apenas não chega a 2% das empresas que estão na era 4.0 da indústria, né? 90% delas são analógicas, né? Então, nós estamos muito perdidos, muito atrás nessa questão da tecnologia. Você vê que na indústria, a nossa indústria brasileira já chegou a 26% do PIB. Depois foi a 13%, hoje eu acho que não chega a 10%. E aí você precisa de respiradores, a nossa indústria não tem capacidade de fazer. Precisa de máscara, não tem condição de fazer. Quer dizer, nós perdemos, sucateamos a nossa indústria. Então, eu acho que essa pandemia ela veio também do lado positivo, olhando do lado positivo, abrir o olho nosso de que nós temos que investir muito mais na nossa indústria, na nossa inovação,
Amanhã mesmo eu estou fazendo um grande seminário da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação com as maiores empresas do Brasil, as 250 maiores empresas, que é exatamente a MEI, que eu participo do Movimento Empresarial pela Inovação, não é? Exatamente discutindo isso com o ministro Marcos Pontes, não é? Com o presidente da Câmara, do Senado. Então, o Brasil mudou e vai mudar mais ainda. Então, é muito importante a gente pensar, como eu disse, esse projeto que eu estou fazendo, repensar o DF pós-Covid. Não adianta ficar esperando para começar a agir. Né? Nós estamos perdendo muito tempo. Brasília já era para ser referência internacional há muitos anos e estamos perdendo cada vez mais a qualidade de vida. As nossas escolas estão uma porcaria, não serve para absolutamente nada, os nossos alunos não aprendem nada, a nossa geração nem está crescendo muito, não estuda, não trabalha, a nossa escola não prepara o nosso jovem para essa nova economia. Então, tem que fazer uma revolução na educação, porque só através dela é que a gente vai poder desenvolver o nosso país e a nossa cidade. Obrigado. Muito bem. Grande abraço. Muito bem, senador Isalci. Eu quero agradecer aqui a participação da comunidade militar na nossa página do Facebook da BBP. E, aproveitando isso, senador, eu estou aqui para fazer um questionamento dos militares. Em fevereiro, aliás, no mês de janeiro deste ano, o senhor deu uma informação, e os militares acompanharam muito isso, de que o governo iria criar uma comissão envolvendo técnicos do Ministério da Economia, da Defesa, para analisar pleitos de setores militares insatisfeitos com a recente reestruturação da carreira por aquela lei, se não me engano, 13.954 de 2019. O senhor deu essa informação. E agora os militares, acompanhando a sua entrevista aqui pela BBP, quer saber quando é que sai a promoção dos praça do QESAS. Olha, quem está acompanhando sabe, né, inclusive nas sessões do Senado, diariamente, eu tenho cobrado essa posição. Antes de ontem mesmo, não é, cobrei do presidente e do general Ramos, porque quem acompanhou a votação desse projeto, eu tinha 2 emendas e que me pediram para retirá-las, porque se tivesse que aprovar, elas voltariam para a Câmara e dificilmente nós conseguiríamos votar em 2019 a reestruturação das Forças Armadas. Os militares sabem, não é, que mesmo como deputado, eu sempre participei e cheguei a criar uma subcomissão na Comissão de Defesa Nacional. Eu criei uma subcomissão só para acompanhar a questão dos trabalhadores, dos militares do Brasil, porque eles não podem ter sindicato, eles não têm representação. Então, nós criamos isso e viemos acompanhando durante todo esse período. E eu apresentei essas 2 emendas, mas o governo me pediu, e olha que eu era vice-líder do governo, o governo me pediu, tem discurso do líder do governo, tem discurso do Rogério Marinho, discurso do general Ramos, dizendo que se eu retirasse as 2 emendas, já no mês de janeiro eles fariam uma reunião de uma comissão que eu participaria para poder corrigir algumas distorções. Não citamos quais, mas uma delas que poderia ser corrigido por decreto é exatamente a questão do quadro especial da reserva. Mas tem vários outros problemas que têm que ser discutidos, principalmente dos praças. E aí, a gente veio com janeiro com recesso, fevereiro, o Rogério Marinho, que estava conduzindo essas negociações, ele saiu do Ministério da Economia, foi para o Ministério do Desenvolvimento Regional, então dificultou um pouco essas negociações, eu cobrando do Ramos, cobrando do presidente do Senado, cobrando do líder do governo, e aí veio a pandemia, e aí veio essa confusão. Eu cobro todo dia agora, e eu cobro duro, eu tenho dito lá, acordo não se discute, se cumpre, não é? Não podemos deixar de cumprir isso, porque o governo fica desmoralizado. Como é que eu vou fazer um acordo, não é, numa votação, se os senadores, os deputados não confiam no acordo, no líder do governo? Então, tenho cobrado, agora mesmo
na edição da MP, eu pude falar com o general Ramos, conversei com o general Braga Neto, que não sabia do problema, mas que precisa saber, né? E dei uma cobrança indireta do presidente, né? Perto do general. O general, olha, Zalci, você sabe, essa dificuldade de reuniões, hein? Isso aí dá sempre juntar todo mundo, olhar no olho, conversar, papapá, essas conversas. Então, está nos enrolando já, não é? Nós já estamos aqui no final de maio e essa reunião não aconteceu. As Forças Armadas, eles criaram agora uma comissão deles, também para discutir isso, mas é uma comissão reservada deles. Pode até ser que lá saia alguma coisa, mas eu mandei agora para o general várias sugestões, inclusive a proposta que eu recebi das associações. Durante janeiro e fevereiro, nós nos reunimos no meu gabinete, inclusive, e encaminhei, então, algumas propostas. Estou aguardando o executivo. Infelizmente, não depende só de mim, está dependendo realmente das Forças Armadas. Cobrei agora também do general Fernando, que é o ministro da Defesa, que também tinha este compromisso conosco, e estou cobrando. Eu disse, olha, gente, o próximo passo é uma mobilização em Brasília. Então, se vocês acham que vocês conseguem mobilizar, vão mobilizar, porque, de fato, o governo federal está devendo, é um compromisso, é um acordo que foi feito publicamente, né? E eu falo, e chego a constranger, por diversas vezes, o próprio líder do governo, o líder do Congresso e o próprio presidente do Senado, que todos eles fizeram discurso para que eu retirasse as emendas e foram avalistas desse acordo, dessa reunião. Portanto, cobro isso incessantemente. Agora, infelizmente, não depende só da minha vontade. Muito bem, são 10h42 em Brasília. Nós vamos com Cláudio Campos. É com você, Cláudio. Bom dia, senador Zalci. Bom dia. Sou Cláudio Campos, sou membro da BVP desde 2018, sou diretor da agência 2C News e editor-chefe do jornal da 2C News. Eu gostaria, senador, que o senhor nos desse um panorama sobre o Pronamp, que vai garantir quase 16 bilhões para socorrer microempresários e microempreendedores. Olha, o Senado realmente tem feito o seu papel assim, de uma forma muito eficiente e rápida. O que a gente tem cobrado, e daqui a pouco eu vou entrar na reunião exatamente com o secretário da Fazenda Nacional, lá do Ministério da Economia, porque o que nós estamos cobrando é exatamente as ações que a gente aprova, as leis, as medidas provisórias, os projetos de leis, não estão chegando na ponta. O sistema financeiro mesmo, não é? O dinheiro não chega na ponta para os empresários, os microempresários. Nós aprovamos um projeto de lei, e eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar da Pequena e Microempresa, nós conseguimos aprovar o projeto de lei criando o Pronamp, que é um programa nacional das pequenas e microempresas, para que elas tenham crédito, financiamento de despesas, capital de giro, inclusive, aprovamos com a taxa Selic, não é? Mais 1,25, isso vai dar 0,4 ao mês, né? Com 8 meses de carência, 36 meses para pagar. E ontem saiu a medida provisória 972, exatamente criando o crédito de 15 bilhões e 900 milhões, exatamente para constituir o fundo garantidor, porque não adianta o sistema financeiro não estar emprestando, não é? Então, ele quer muita garantia. Então, o fundo garantidor vai dar essa garantia para os pequenos e microempresários e para os bancos. Porque se tiver aí Está dando um eco aí, como é que se faz para resolver esse problema aí, caro amigo Alexandre? Então, acho que voltou. Prossiga, senador. Prossiga. Então, esse fundo garantidor é fundamental. Por quê? Porque, no caso de inadimplência, o primeiro responsável pela dívida é o Tesouro, né, o governo. Então, os bancos se sentem mais seguros para emprestar. Então, esses 15 bilhões e 900 foi para criar esse fundo. Então, eu acredito que agora
Essa semana, o governo deve estar regulamentando essa medida provisória e os pequenos e microempresários vão poder ter acesso à questão de crédito, né, que é fundamental nessa questão. Foi um projeto muito importante para o pequeno e microempresário, como também os médios e grandes também estão tendo dificuldade. Nós estamos falando aqui que nós enchemos a caixa d'água, não é? E a torneira fica pingando. Então, nós estamos fazendo um esforço danado, questionando o Banco Central, ameaçando, inclusive, de votar alguns projetos mais rigorosos com o sistema financeiro, né? Provavelmente nós vamos estar votando agora o tabelamento de juros do cartão de crédito, porque tem cartão cobrando 790% de juros, né? Essa questão do Pronamp, Cláudio, ainda esqueci de falar, mesmo que a empresa tenha problema no Serasa, no SPC, isso não é fato impedidor do financiamento. Então, nesse momento, ninguém pode exigir essa questão do Serasa ou do SPC. Então, acho que é um fôlego para as pequenas e microempresas. Ok, Muito bem. Obrigado, doutor. Vamos com o jornalista Silvano. É com você, meu irmão. Ligue seu microfone. Muito obrigado, presidente. Bom dia, senador. Bom dia a todos. Sou Silvano Lima, do site Informa Tudo DF. Senador, a minha pergunta é o seguinte. Há algum tempo atrás, ventilou a possibilidade do senhor compor aí o governo através de um ministério. Eu queria saber do senhor se existe essa possibilidade ainda e, caso existindo, se o senhor toparia compor o governo Jair Bolsonaro. Olha, eu acho que o ministro da Educação ficou muito fortalecido com essas ameaças ao Supremo, com esse monte de asneira que ele disse. Ele acabou sendo fortalecido, né? Porque o presidente, né, tem falado, inclusive, e vão, inclusive, protegê-lo agora com relação às ações do Supremo. Então, é o que eu disse, realmente essa posição radical é muito ruim, não é? Em qualquer circunstância, seja do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário. Mas é óbvio que eu entrei na política pela educação. Eu acho que o único instrumento da igualdade de oportunidade é a educação. Não é? Não é que eu quero ou que eu vou brigar por isso, não. Não é? Eu vejo como um soldado do país. Aquele que for bom para o país, se eu puder ajudar, eu posso ajudar. Não é evidente que muitos me apoiam, muitos querem que eu vá para lá, mas é um cargo específico de confiança do presidente. Não é? E também não dá para você assumir uma função dessa se você não tiver autonomia, se você não tiver condições de implantar aquilo que você acredita. Né? Eu, particularmente, na educação, a gente vai ter que fazer uma grande mudança. Não é? O sistema nosso é do século XIX. Esse negócio de carteira, uma atrás da outra, isso é do século XIX. Esse negócio de exposição, o professor ficar falando e o aluno decorando só até o momento de fazer a prova, isso é do século XX. Isso já acabou. Isso não traz absolutamente nada de criativo para os alunos. Você vê que o aluno hoje vai para a escola como se fosse uma punição. Na minha época, eu ia na escola com prazer, eu queria acordar cedo e ir para a escola. Hoje, não, as crianças não querem saber de escola. Por quê? Porque está muito atrasado, não tem tecnologia nenhuma, não tem as ferramentas tecnológicas que existem. O nosso professor, grande parte, ainda é analógico, não é? Ele não tem ainda os instrumentos necessários, o ambiente favorável para ajudar. Eu, por exemplo, tenho criticado um pouco essa questão da universidade distrital. O modelo que eles querem aprovar, que já existe, mas querem ampliar, está totalmente equivocado, né? Porque a universidade, o setor, o nível superior é competência da União. Então, nós não podemos pegar recurso nosso para você investir no ensino superior, sabendo que isso é obrigação do Estado, da União. Nós temos metade dos nossos alunos de outros estados que formam e vão embora. Agora, nessa proposta do repensar o DF, nós temos um modelo diferente de universidade corporativa. Eu acho que nós precisamos, sim, nós temos a melhor escola de medicina, uma bela escola de enfermagem. A gente pode fazer tudo isso para a área de segurança, para a área social, na área de gestão pública, mas o nosso projeto é mais ou menos assim:
o vestibular já seria a primeira fase do concurso. Se o aluno tiver um aproveitamento de até 80%, acima de 80%, ele já automaticamente está aprovado no concurso. Então, ele vai trabalhar para o governo, nas áreas que a gente formou. Então, nós vamos formar a nossa mão de obra. Então, nós queremos que o nosso professor, o curso de magistério, seja igual de medicina, que o aluno possa estar em sala de aula no primeiro semestre e que todo o recurso investido na universidade seja que a gente tenha retorno para o Estado, gestores públicos de qualidade para o nosso Estado, e não simplesmente competir com a Universidade de Brasília, que, inclusive, está nos ajudando muito agora nesse projeto. Eu disse para a reitora, não é, que a UNB está muito afastada do DF, apesar de ser da União, ser mantida pela União, ela é a Universidade de Brasília, e a gente não vê a UNB próxima ao governo. Então, é papel da universidade se aproximar do governo e das empresas. Esse foi o maior desafio que nós conseguimos na área de ciência e tecnologia, que é aproximar a academia do setor empresarial e do governo e caminhar junto. Então, lógico, né, a gente está à disposição, mas isso é um cargo de confiança do presidente e também, não é? Eu, por exemplo, não tem escola hoje que funcione sem banda larga. E as nossas escolas de Brasília não têm banda larga, né? Os nossos alunos são analógicos, os nossos professores também. Então, a primeira coisa que tem que ser feita de imediato é colocar banda larga em todas as escolas do Brasil, utilizando, inclusive, os recursos do FUST. Nós temos mais de 30 bilhões contingenciados no fundo das telecomunicações que já deveriam estar sendo utilizados na banda larga, né, das escolas, dos hospitais, dos órgãos públicos, né? Então, nesse projeto que nós estamos fazendo, na medicina, por exemplo, na área de saúde, a proposta é você ter já digitalizado todos os exames, todo o prontuário dos cidadãos, para quando o médico abrir o computador, já saber a vida do cara toda, né? Qual o remédio que ele já toma, que tipo de exame que ele já fez, radiológico, né? Questão tomografia, etc. Então, é uma coisa tão simples, né? Hoje, no mundo tecnológico, nós temos ferramenta para tudo isso e a gente não usa. Eu fiz agora um levantamento, para você ter ideia, cada atendimento personalizado, cada atendimento pessoal do serviço público custa em torno de R$ 48,00 cada um. Se você fizer através de aplicativo, através da tecnologia, esse custo baixa para 95 centavos. Então, é uma economia muito grande. Então, a gente está perdendo muito tempo, não é? Utilizando as ferramentas analógicas, onde ninguém fala com ninguém, não há integração nenhuma, ninguém consegue saber, a cultura não fala com a educação não fala com o esporte. Então, infelizmente, há muitos anos que é assim, né? Entra governo e sai governo e não muda nada para a população. Amigo Tom Silva. Bom dia, senador. Vou ficar na mesma linha política, que é o tema do debate aí. Alguns blogueiros e parlamentares e até humoristas pró-governo foram vítimas de busca e apreensão ilegal. Senador, qual a diferença entre fake news e liberdade de expressão? No que pode resultar a ocupação entre poderes? Pois é, esse é o grande desafio, né? E o Senado está atento a isso. Por isso que eu disse aqui no início do programa, da entrevista, que nós temos um projeto do Alessandro, né, que é o senador, que é, inclusive, militar, civil, policial civil, que conhece bem essa área de tecnologia, e ele fez, então, o projeto, acho que 2630 de 2020, que deverá ser votado, exatamente para inibir a propagação de notícia falsa, né, de você querer realmente denegrir a imagem dos outros. Então, ele estabelece o que é legal e o que não é. Eu acho que fica muito difícil, não é, a gente continuar do jeito que está e as pessoas soltando, denegrindo a imagem das pessoas, assim, de uma forma natural. Então, há esse projeto, nós vamos votar, não é evidente, sem tirar a liberdade de expressão, não é, que isso é fundamental, isso faz parte da democracia. Agora, não podemos admitir abusos, né? Porque para você desmentir um fake que é soltado nas redes sociais, você não consegue mais, né? Então, acho que passou da hora
da gente realmente, do Senado, tomar uma posição com relação a isso, né? Para evitar, inclusive, essas interferências. Eu, particularmente, falei numa entrevista ontem que eu dei para o Sandro Janella, eu acho, eu disse a ele, olha, essa questão da reunião do dia 22, ela foi disponibilizada propositalmente, óbvio. O governo poderia rasgar, jogar fora e não apresentar nada, não tinha consequência nenhuma. Então, eu acho que foi proposital a divulgação, até porque a divulgação dela beneficiou muito politicamente o governo. Agora, acho que foi também um abuso ou extrapolar as suas competências, também querer pegar o celular do presidente, quer dizer, uma coisa absurda, tem questão de segurança nacional, tem uma série de coisas. Então, a gente começa a ter esse conflito aí, que eu acho que é muito ruim, né? Então, cabe ao Senado, que é uma casa mais, uma casa revisora, uma casa mais equilibrada, um pessoal mais experiente, botar uma água fria nesse negócio para dar uma amenizada, né, nessas relações aí que acaba ficando perigoso, né? Você vê aí declarações como do general Heleno, né, algumas ameaças ontem do Eduardo Bolsonaro, que é muito ruim, porque nós que temos a experiência e vivemos na época da Revolução, né, inicialmente até com o apoio da população, mas na sequência virou uma questão de ditador, né? Só um momento assim muito ruim para o país. Então, só quem não viveu isso, não é que não valoriza essas questões que nós estamos colocando. Da mesma forma, a área econômica, né? Quem viveu, e o Tony lembra disso, o Tony é um pouquinho mais novo do que eu, mas o Tony viu na época do Sarney, não é? Nós pegamos uma inflação em fevereiro de 82% ao mês. Então, quem não conheceu inflação não sabe o que significa isso. Não é? Você receber R$1.000 por mês e você chegar no final do mês só tem R$200, pô, porque a inflação comeu tudo. Então, a gente tem que estar de olho em tudo, né? Não dá para brincar com democracia, né? Podem até criticar, mas é o melhor modelo do mundo. Né? Eu, particularmente, sou totalmente contra o socialismo. Socialismo só é bom quando termina o dinheiro dos outros, né? Muito bem. São 10h57 em Brasília. Esta é a sala de imprensa da BBP, entrevistando o senador brasiliense Isalci Lucas, do PSDB. Nós vamos agora com... É de Brasília. Ligue seu microfone. Milton Gonçalves. Vai lá. Vamos lá. Bom dia, senador Isalci. Bom dia. Aqui é Milton do Portal de Brasília. E já que o senhor comentou que tudo começou na educação, devido a essa pandemia, eu queria saber se o senhor tem alguma sugestão para a retomada das aulas, já que o ano está praticamente... Senador Isalci. Bom dia. Aqui é Milton do Portal de Brasília. Já que o senhor comentou que tudo começou na educação, Está dando microfonia aí novamente, hein? Deu uma reverberação aí danada. O senhor compreendeu, não compreendeu, senador? Compreendi. Eu vejo assim, qual é o momento de você voltar às atividades escolares, né? Quando a autoridade que vai decidir tiver coragem de botar o filho dele ou o neto dele na escola. Né? A hora que o governador diz assim, não, vou botar meu filho na escola, acho que é hoje, acho que é a hora. Porque antes de qualquer coisa, quem tem filho, quem tem neto, sabe o que significa isso, né? Então tem que ter muito cuidado, muita precaução, não é? Tem muitas escolas que têm condições de receber os alunos, não é, com muita prudência, mas a maioria, cara, não tem a mínima condição nem em tempos normais, imagine com uma pandemia dessa. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com relação às crianças, né? Eu acho que ela tem que ser mais protegida. Quem sabe, vamos aguardar mais um pouquinho, estão falando na vacina, não é? Estão descobrindo alguns remédios. Eu acho que as crianças precisam ter um pouco mais de cuidado. A gente não pode arriscar, colocar a vida delas em risco, né? Porque elas são o nosso futuro, né? Muito bem. Em Brasília, são 11h fechadinho. Senador Isalci Lucas, em nome da Associação de Blogueiros
de Política do Distrito Federal e entorno, a nossa ABBP, agradecemos a sua participação na nossa sala de imprensa e nós gostaríamos que o senhor deixasse a sua palavra final. Olha, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Aquelas pessoas que estão fazendo quarentena, nós vamos ter uma mudança radical no mercado de trabalho. O que mais tem hoje, gratuitamente, são cursos de capacitação, né? Muitas oportunidades aí de mudança, né? De profissão. Você pode fazer diversos cursos com plataformas maravilhosas, o Sistema S oferecendo muitas coisas, né? A plataforma de educação também. Então, aproveitar isso e ter muita esperança, né? Porque a gente não pode perder, e não adianta ficar criticando também, culpando o governador, o presidente, o prefeito, né? A gente quer sempre achar um culpado disso. Eu acho que estão todos perdidos como nós, então não adianta ficar jogando pedra nas pessoas. Acho que é o momento de você curtir mais a sua família, buscar uma alternativa de negócio que você possa, por exemplo, a questão da educação, não é? Você tem muitas escolas que estão dando aula normalmente através da educação à distância, né? Infelizmente, é o que eu disse, a rede pública não se preparou para isso, né? Mas é um momento de paz, vamos estudar bastante, não é? Aqueles que podem exercer sua profissão, trabalhar, não é, com precaução, ótimo, né? Aqueles que têm realmente problemas de saúde e que é idoso acima de 60 anos, vamos tentar preservar o máximo possível. Se não der, tudo bem, vamos trabalhar tomando as precauções. Mas é um momento de reflexão. Eu acho que essa pandemia ela veio, né, para mudar realmente o mundo, né? Eu acho que nós nos tornamos muito consumistas, não é? Perdemos muito. Acho que a política nos dividiu, a religião também, não é? Todo mundo só pensa em consumo, só em trabalho. A gente esqueceu um pouco as crianças, a educação, né? Acho que agora é o momento de você fazer mais ou menos fazer as pazes, né, dentro de casa, conversar um pouco mais com os filhos, com os netos, né, com a família toda. Mas eu acredito, eu sou otimista, que nos próximos dias a gente vai ter já soluções aí e uma solução para essa pandemia. Acredito muito nisso e quero parabenizar vocês aí pelo trabalho, né, pela informação que vocês dão à população do DF, sem fake news, né? Vocês têm uma responsabilidade muito grande nisso e eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, da associação, não é? Onde preserva realmente essa lisura, não é? E essa independência também das notícias. Então, parabéns a vocês e estou à disposição. Achei que passou muito rápido o tempo, mas vamos trabalhar. Eu quero pedir o apoio de vocês, porque esse projeto Repensar o DF, ele depende muito do engajamento das pessoas, não é? Porque quem vai mudar o país, a nossa cidade, não é o governador, não são os secretários, somos nós, cada um de nós, todos nós somos governo. Muito bem, e por aqui ficamos com mais uma sala de imprensa da ABBP. Quero agradecer a todos os colegas jornalistas que participaram desse debate virtual com o senador Isalci Lucas. Agradecer ainda aos nossos internautas que acompanharam a entrevista por meio das nossas redes sociais. Um bom e maravilhoso dia para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima oportunidade.